Mais um vexame do Flamengo, mais um papelão em Libertadores. O time não consegue vencer fora de casa desde 2022. É isso mesmo. Joga a competição anualmente e não vence fora de casa. Com três técnicos diferentes, o Flamengo não consegue vencer fora de casa. E nessas partidas você encontra vexames, vexames, derrotas, mais derrotas do que empates e zero vitória. Que coisa medonha. O que foi a partida contra o Palestino? É só o técnico responsável? Vamos falar sobre isso, vamos detalhar o assunto, vamos esmiuçar essa crise totalmente inexplicável vivida pelo time que é o elenco mais caro do futebol sul-americano. Mas antes, o canal tem um recado para você. Você sabia que a calvície atinge a cerca de 42 milhões de homens apenas no Brasil? E que ela costuma afetar diretamente a autoestima e a autoconfiança desses homens? Existem tratamentos comprovados para queda capilar, mas eles só dão resultado mesmo enquanto ainda há tempo para tratar. Não pode demorar muito, não. A Manual é uma empresa britânica e referência no tratamento contra a calvície. E ela assegura que tem a opção certa para tratar a calvície de maneira fácil, prática, segura e sem sequer você ter que sair de casa. E com todo o suporte, acompanhamento especializado e tudo mais. E com o cupom PAPOMC, você está vendo aí na tela, você terá 40% de desconto válido apenas para o primeiro pedido e por tempo limitado. São tratamentos personalizados com base na ciência e prescritos por uma equipe médica. O kit pode ser adquirido sem que você se desloque. Você não precisa sair de casa, ficar incomodado ali, meio constrangido numa sala de espera de consultório médico, nada disso. Então não deixe para cuidar da calvície quando a situação estiver por um fio. Visite o site acessando o link aqui na descrição do vídeo. Responda ao questionário e você vai saber qual é o tratamento ideal para você com a Manual. A Manual que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Então você pode entrar em contato com a Manual. Encontra tudinho explicadinho aqui na descrição do vídeo. Gente, eu vou trazer o número para vocês aqui que foi alertado por um dos nossos internautas que acompanhavam a live depois do jogo. Aliás, o link para a live depois de Palestino no Flamengo 0 está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Audiência estrondosa, muita gente participando e foi alertado para esses números aqui que eu preparei nessa tela para você ver que coisa impressionante. Em cima disso, vamos discutir um pouquinho a situação do Flamengo. O Flamengo venceu o Vélez Sarsfield em 31 de agosto de 2022, semifinal da Libertadores. Depois derrotaria a equipe do Atlético Paranaense em Guayaquil, em campo neutro, né, ganhando pela terceira vez o torneio. Depois disso, o Flamengo fora de casa fez esses jogos que você está vendo. Em 2023, a estreia da Libertadores, perdendo para o fraquíssimo time do Alcas, do Equador, 2-1. Vitor Pereira era o técnico. O Flamengo tomou uma virada aí. Depois, já com Jorge Sampaoli, ficou com um homem a mais, teve a chance de derrotar o Racing na Argentina, mas cedeu o empate, quase tomou a virada. 1-1. Em seguida, Ñublense, time muito modesto lá no Chile, time fraco, time modesto, time pequeno. Outro empate patético ainda com o Sampaoli, 1-1. E a derrota vergonhosa para o Olímpia por 3-1, depois de abrir o placar, fazendo com isso 2-0 no placar agregado, havia vencido por 1-0 no Maracanã e tomou 3-1 com três gols de cabeça, ainda com o Sampaoli. Nesse ano, o Flamengo jogou contra o Milionários, outra vez ficou com um homem a mais e cedeu o empate, 1-1, comando do Tite. Perdeu na altitude para o Bolívar 2-1 e agora perde para o Palestino por 1-0. Palestino que já eliminou o Flamengo na Copa Sul-Americana em 2016. Venceu por 2-1 no Brasil, perdeu em Cariacica e perdeu por 1-0 jogando em casa. E aí o gol fora de casa valeu como critério de desempate. O Flamengo foi eliminado pelo Palestino e volta a perder para essa modesta equipe chilena. 7 jogos fora de casa depois daquela grande atuação contra o Vélez, a última sob o comando do Dorival Júnior, grandíssima atuação. 7 jogos, 4 derrotas, 3 empates, 11 gols sofridos, 6 gols marcados, nenhuma vitória, nenhuma virada. Tomou virada, na verdade, né? Tomou virada do Alcas, tomou virada do Olímpia e perdeu 2 de 3 jogos agora. A campanha é ridícula, é patética, com diferentes treinadores. Isso é que impressiona. O Flamengo fracassa de forma retumbante com diferentes treinadores. É óbvio, é evidente, é claro que Tite tem grande responsabilidade.
para sábado contra o Corinthians é mais do que urgente, é emergencial, é mais do que necessário que ele mexa na estrutura do time, que ele parta para alternativas que façam com que os jogadores rendam mais, colocando-os nas posições nas quais eles são mais úteis e rendem mais. Não dá mais para insistir no sistema de jogo. Ele falou que jogou no 4-4-2, ele começou de novo com 4-3-3. De novo, na direita, Cebolinha, na esquerda, o Bruno Henrique. Depois fez a inversão. No segundo tempo, voltou a colocar o Cebolinha na ponta esquerda. Então, não dá mais, não dá mais. Essa derrota foi uma derrota em que, de novo, o Flamengo mostrou fragilidade na bola aérea. Não foi um gol de cabeça direta, mas foi um rebote de um escanteio. A exemplo da jogada ensaiada do gol do Botafogo, que abriu o placar naquela derrota 2-0. O Flamengo perdeu para o Bolívar, para o Botafogo, e agora perdeu para o Palestino. O Flamengo não depende mais dele para ser um dos dois classificados nesse grupo da Libertadores. Nessa quarta-feira tem que torcer para o Milionários ganhar do Bolívar para ele voltar a depender só de si. Senão ele vai ter que torcer contra o Palestino nos jogos contra Milionários e contra, fora de casa ambos, né? E contra Bolívar. Então, o Flamengo, vergonhosamente, na quarta rodada, ao invés de estar previamente classificado num grupo que não é um grupo tão difícil, convenhamos, né? Não é um grupo complicado. Ele está agora dependendo de outros resultados para que possa, vencendo suas duas partidas do Rio contra Bolívar e Milionários, então se classificar para a próxima fase da Libertadores da América. É um negócio assustador, vergonhoso, ridículo. Ano passado também se arrastou, fez só 11 pontos, ficou em segundo atrás do Racing, chegou ali aos trancos e barrancos para conseguir a classificação e depois foi eliminado pateticamente pelo Olímpia. É evidente que o Tite tem enorme responsabilidade, ele tem que fazer mudanças urgentes. Mas o que eu chamo a atenção nessa tela, que é um retrato do que acontece com diferentes treinadores. Ou seja, até que ponto trocar o técnico resolve. Ele vai mal, troca, traz outro, e depois outro e outro. Até quando? O elenco já foi reformulado, aquela panela já foi embora, daqueles jogadores que estavam ali encastelados, que tinham um poder imenso dentro do CT. Então, o que se passa? O que acontece? A diretoria que não foi alterada. O departamento de futebol teve algumas mudanças, alguns gerentes que foram para outros empregos, um foi para a seleção brasileira, outro foi para o Corinthians, mas quem continua mandando são as mesmas pessoas. Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, Noval e por aí vai. Saíram algumas pessoas de um escalão abaixo. E o que acontece? Por que não resolve? Por que nenhum técnico dá certo? Aí você pode falar assim, se você for da Flamengo, você está passando pano para o Tite. Estou passando pano nenhum. Estou dizendo com todas as letras aqui que o Tite tem grande responsabilidade, precisa resolver isso rapidamente. Eu venho falando isso já há algum tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, não adianta ficar no discurso da troca de técnico pura e simplesmente para atender uma ala da torcida ávida por sangue. Não adianta, porque isso não vai curar o mal. Se as pessoas querem o bem do clube, elas têm que pensar além, têm que procurar as reais situações que provocam esse tipo de coisa. Porque não tem condições do Flamengo ficar nessa situação por muito mais tempo. É um negócio patético, constrangedor. A atuação contra o Palestino foi muito ruim. Muitas semelhanças com outras atuações ridículas, como a contra o Alcas, como a contra o Olímpia, e até contra o Ñublense, lá mesmo no Chile. E por que isso se repete com técnicos diferentes, de diferentes perfis, que trabalham de formas diferentes? Técnicos de diferentes nacionalidades. Mostramos aqui, vamos ver a tela novamente? Querem ver a tela? Ó, Vitor Pereira, português, perdeu para o Alcas. Jorge Sampaoli, argentino, empatou com o Racing, empatou com o Ñublense e perdeu para o Olímpia. Tite, brasileiro. Dois técnicos que foram à Copa do Mundo. São Paulo com o Argentino 18, o Tite com o Brasil 18 e 22. E o Vitor Pereira é um técnico europeu, de experiência internacional. E o Tite empata com o Milionários com um homem a mais, o Bolívar o derrota por 2-1 e agora o Palestino vence por 1-0. O que acontece? Será que o problema está só no treinador? Trabalhos ruins técnicos são demitidos. Ok, perfeito, mas é só por isso? É só por isso? Até quando o presidente Rodolfo Landim vai ficar de braços cruzados e nada fazendo para modificar, para valer essa estrutura? Falando sobre o estádio, outros assuntos e o futebol nessa situação. Enfim, bem complexa a situação, né? O fato é que para sábado o Flamengo vai ter que rapidamente se recompor e não há mais condições do Tite insistir no modelo de jogo que não tira o potencial, não explora o potencial dos seus jogadores. É evidente, é claro que eles também têm responsabilidade, eles também têm que ser cobrados, mas a coisa está muito ruim e sem, digamos assim, qualquer argumento que possa ser apresentado para justificar essa quantidade de partidas vergonhosas
e esse declínio muito brusco, que embora o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro não seja um parâmetro, era evidente que o time estava mais organizado. Nos clássicos, especialmente, isso era perceptível. Até contra o Nova Iguaçu, que eliminou categoricamente o Vasco e fez jogo duro com os outros grandes. O Flamengo era um time mais equilibrado. O time não tomava gol porque não dava muita chance ao adversário. Aquilo tudo ruiu, desapareceu. O que que acontece? Tem algo tá errado aí. Quem é que vai decifrar esse mistério? Quem é que vai corrigir esse mal? Eu vou, de novo, ficar no paliativo. Troca de técnico, troca de técnico, troca de técnico, até quando? Até acabar o segundo mandato do Rodolfo Landim? E entrar, quem sabe, o presidente que consiga enxergar além? Situação delicada. O Flamengo, repito, não depende só dele para conseguir uma classificação num grupo relativamente fácil na Copa Libertadores da América. Dois se classificam. Esse vídeo tem apoio da Manual. Você pode entrar em contato com a Manual se você estiver enfrentando problemas aí com a calvície, com a queda de cabelos. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E não deixe de usar o cupom, tá? Isso é importante. Gente, teremos então live nessa quarta-feira. Se você está vendo esse vídeo na manhã ou no começo da tarde da quarta-feira, live depois do jogo entre o Real Madrid e o Bayern de Munique, que vai apontar o outro finalista da Liga dos Campeões. Já tivemos live depois do jogo entre o PSG e o Borussia Dortmund, que se classificou no jogo em Paris, e estaremos aqui com o apoio do Mendorato fazendo essa live depois dessa partida. E durante o jogo, a partir das 13h30, com o bola rolando às 4 da tarde, você pode acompanhar a nossa transmissão na Jovem Pan Esportes, inclusive pelo YouTube. Estarei lá nos comentários desse jogo, que vai apontar o segundo finalista na final da Liga dos Campeões do dia 1º de junho, em Londres, no estádio de Wembley, e estaremos lá acompanhando tudo, trazendo as informações para você. Também vai ter live no sábado, depois do jogo entre o Flamengo e o Corinthians, tá? Então já deixa anotadinho na sua agenda. E você também pode participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Anote aí, Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live, toda segunda-feira, no programa Na Área, da qual participo às segundas e quintas, com Alambe Imagem na apresentação, às segundas também com participação do André Rocha, e às quintas-feiras com a participação também de Léo Andrade, tem sorteio toda segunda de uma camisa oficial para um integrante do Clube de Vantagens da S1 Live. Então, você pode participar e fazer a sua inscrição também no canal S1 Live, todo dia, muito conteúdo sobre o Flamengo, especialmente. Também quero aqui destacar os links para o meu canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives, o clube de membros do canal, o nosso curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog do All Esporte, todo dia um texto sobre futebol, e também para o Use 360, que traz os produtos do canal, canecas, camisetas, tem da Live Soft Open e muito mais. Lembrando que a Live Soft Open da próxima semana, aqui no canal, será na terça-feira, às 8 horas da noite, excepcionalmente. Terça-feira, às 20 horas, você vai acompanhar e participar de mais uma live Soft Open. É isso, valeu e saudações.